Queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos, mais uma vez chegamos ao ponto culminante de nosso programa e aqui está a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, dizendo: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Glória a Deus. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Queridos irmãos, amigos, a primeira pesca, a primeira ocorrência que nós podemos concluir pelo que está escrito na palavra, é que a primeira ocorrência da pesca milagrosa em Genezaré ocorre logo no começo do ministério de Jesus Cristo. É o que está escrito aqui em Lucas capítulo 5. O resultado foi que Pedro, Tiago e João, esses 2 últimos filhos de Zebedeu, se juntam a Jesus e passam a segui-lo como seus discípulos. Louvado seja o Senhor. De acordo com o Evangelho de Lucas, no dia deste milagre, Jesus estava pregando no lago de Genezaré, mar da Galileia. Quando ele viu os 2 barcos próximos da margem, ele entrou no barco que pertencia a Pedro e, afastando-se um pouco da margem, sentou-se no barco e passou a pregar a palavra ao povo. Disse a Simão, o pescador profissional, aquele pescador que vivia da pesca, que tinha deixado de seguir esse caminho para seguir a Cristo, mas com a morte de Jesus, com o sepultamento de Jesus, ele ficou sem esperança e volta à profissão antiga, novamente a pescar. Quando ele está pescando, passa a noite toda, não pega nada, nenhum peixe, e vem o Senhor Jesus ao seu encontro. Aleluia! Ele entrou no barco, Jesus Cristo, aquele barco que pertencia a Pedro, e afastando-se um pouco da margem, sentou-se no barco e passou a pregar para o povo. Então disse a Simão: afasta-te ao lago e lançai as vossas redes para que a pesca aconteça. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 4. E ali eu creio que naquele momento, Pedro, como pescador profissional, uma pessoa que vivia da pesca, era acostumado a pescar, não tinha pego um peixe durante a noite inteira, e ele ficou ali sem compreender. Mas eu creio também, ele lembrou dos milagres que ele havia contemplado com Cristo, quando ele vivia ao seu lado. Ele simplesmente afastou-se do lago e Jesus disse: lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Pedro respondeu: Senhor, tenho trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sobre a tua palavra, a tua ordem, o teu querer, aleluia,
lançarei as redes. Assim que o fizeram. Então, meu irmão, a palavra nos diz que apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes quase se rompendo, sendo necessária a ajuda de um outro barco para levar tantos peixes. Está observando, meu irmão? Você está ouvindo com atenção? Vendo que quando Jesus manda, acontece? O homem passa a noite toda pescando, não pega um peixe. Jesus chega e diz, lançai a rede, e ele lança na confiança da palavra de Cristo, na esperança da palavra do Senhor, no poder da palavra do Senhor, aleluia. O que aconteceu? Vieram muitos peixes, puxaram as redes, foi necessário convidar o outro amigo para trazer o barco, e os dois barcos quase que estavam já ficando submersos do peso de tanto peixe. Aleluia! Então, quando Pedro viu a quantidade de peixes que apanharam, suficiente para encher os dois barcos, a ponto de quase afundá-lo, ele caiu aos pés de Jesus e disse, aleluia, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, aleluia. É esse o reconhecimento que a gente tem que ter. Quando Cristo, Senhor, se aproxima, quando nós sentimos que somos necessitados de Deus, quando nós reconhecemos que Cristo é o Senhor, aí que nós observamos a nossa fraqueza, que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos de um Deus vivo e maravilhoso. Porém, ele pediu para que ele se afastasse, porque ele era um homem pecador. São as palavras do apóstolo Pedro. Ao que Jesus respondeu, não temas, aleluia. Meu irmão, é a mesma coisa comigo, com você, não devemos temer. Ele nos ama, ele olha para nós, ele supre as nossas necessidades, ele nos abençoa todos os momentos de nossas vidas. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Não temas, de hora em diante, Pedro, você será pescador de homens, aleluia. Foi essa mudança que aconteceu na vida de Pedro, uma mudança definitiva, porque já havia o Senhor Jesus tentado antes, eles até seguiram a Cristo, até era muito valente, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. Pedro era um homem determinado, mas quando Jesus morreu na cruz, quando ele viu Jesus morrer, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado Lázaro, mesmo vendo grandes milagres que Jesus havia feito, ele ali se desesperou, deixou a fé, deixou tudo e voltou à pescaria. Mas agora, pela segunda vez, o Senhor Jesus vem a ele, aleluia, manda ele lançar as redes, ele lança, pega muito peixe, aleluia, ele vê o milagre acontecer em seu favor, e aí ele cai aos pés do Senhor e diz, Senhor, eu não sou digno, Senhor, que o Senhor esteja perto de mim, aleluia. Então, o Senhor Jesus disse, não temas, daqui para frente você vai ser pescador de almas para o reino de Deus. Ao que Jesus respondeu, não temas, de hora em diante serás pescador de homem. Esse milagre foi o suficiente para fazer com que Pedro, Tiago e João crescem e abandonassem tudo para seguir o Messias. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu paro, meus amados irmãos e amigos, para meditar o que seria necessário o Senhor fazer para você parar com tudo e seguir a Jesus. Porque a gente prega a palavra, a gente anuncia Jesus Cristo quase que todos os dias pelo rádio, na igreja, orando, buscando, acompanhando os irmãos, ensinando, mostrando como a gente tem que fazer. Mas às vezes não é o suficiente. Quantas pessoas têm se desviado do caminho do Senhor? Quantos que têm deixado o caminho do Senhor? Às vezes é necessário a gente parar para pensar o que seria necessário para que mudasse definitivamente, como o Senhor Deus conhece o coração, vendo a situação de Pedro e os demais que ali estavam com ele, esse milagre foi o suficiente para fazer com que Pedro, Tiago, João, todos crescem e abandonassem tudo para seguir o Senhor. Aleluia. Então, medite, meu irmão.
pense qual seria o seu desejo para que Deus viesse fazer da sua vida e você fosse mudado definitivamente. Esse milagre mostra o poder de Deus de obedecer a Ele. Quando nós temos convicção de obedecer. Pedro ouviu a palavra, lança as redes, e ele disse, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas agora eu vou confiar na tua palavra, eu vou fazer segundo o teu querer, e aconteceu o milagre. Então essa é a mesma forma, mesmo quando nossas lógicas parecem dizer o contrário, porque às vezes acontece, todos já haviam passado um dia inteiro pescando. Já pensou? Um dia tentando pescar, sem sucesso, todos. No entanto, quando o Senhor Jesus chegou, a bênção aconteceu. Aleluia! E se usassem apenas a lógica, não faria sentido algum lançar a rede nas mesmas águas, onde haviam tido um dia inteiro de falhas, sem vitória. Mas não prevaleceu a lógica, prevaleceu o quê? A obediência à palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus manda, temos que obedecer. Como ele diz na sua palavra, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E quando nós fazemos o que ele manda, as bênçãos do céu vêm ao nosso encontro. Mas dessa vez, Jesus estava ali, presente, e graças à confiança de Pedro na palavra do Senhor, aleluia, assim como o seu gesto de obediência, os pecadores receberam o milagre. Da mesma forma, vale a pena, meu irmão, aleluia, para cada um de nós confiar e seguir Jesus Cristo, mesmo quando a lógica nos diz o contrário. Ah, eu acho que é desse jeito, eu vejo desse jeito. Não, veja, aceite e obedeça o que o Senhor Jesus manda. É só assim que Ele pode realizar os milagres em nossas vidas. Jesus, com aquele milagre, atingiu o seu propósito, que era o de chamar aqueles homens, aquelas pessoas que ali estavam, para serem apóstolos ou pescadores de homens. Aleluia! Então eles confiaram em Cristo e o seguiram, tornando-se fundamentais para a igreja cristã nos dias de hoje. Então, quantas vezes nós observamos, quantas pessoas são chamadas, pessoas que são indicadas para o trabalho. Quando pensam que não, eles desviam, vão embora. Então, faça uma reflexão. O que seria necessário para que Deus fizesse em sua vida, para que você abandonasse tudo e seguisse definitivamente a Jesus? Veja o caso de Pedro, os demais apóstolos, todos abandonaram as redes, abandonaram tudo e começaram a seguir os passos de Jesus, se tornaram apóstolos, pregando a palavra, fazendo milagres também em nome do Senhor Jesus, libertando as pessoas, e até que chegou a mim, chegou a você essa palavra de multiplicação, essa palavra de poder, de libertação ao homem pecador. Aqui está este exemplo dessa pescaria que nós intitulamos Primeira Pesca. O exemplo da obediência que Pedro teve em atender a ordem do Senhor. Nesse momento, você que está nos ouvindo, quem sabe Deus está falando ao seu coração. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Venha ao Senhor Jesus. Venha, meu irmão, e aprenda a andar no caminho santo do Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos tem concedido, aleluia, de estar aqui falando da tua grandeza, do teu poder, aleluia. E sobretudo, Pai querido, o teu amor para com aqueles que obedecem a tua palavra. Continue conosco, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Você que ora, diga amém e tenha também essa graça do Senhor em o seu coração, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.